Irmão, que Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, nos abençoe. Vamos refletir um pouco sobre superando as mágoas e as aflições. A doutrina espírita nos fala que todos nós superaremos as mágoas e as aflições. Essa, meus irmãos, é realmente a visão da doutrina espírita com relação às mágoas e às aflições. O Espiritismo nos esclarece ainda que todo sofrimento, todas as doenças desencadeadas pelas nossas aflições e mágoas serão sempre passageiras. E explica que tudo isso ocorre por causa das nossas imperfeições morais. Bom, nós sabemos tudo isso, mas aí ficamos pensando, mas por que as doenças ainda trazem tanto sofrimento para a humanidade em geral? Os Espíritos nos esclarecem de uma forma simples e clara, que é por causa das nossas ignorâncias, meus irmãos. Olha, nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e que a doença é a falta ou a perturbação desse estado físico, mental e social. Meus irmãos, sem desprezar nem contrariar as afirmativas da ciência quanto os fatores por ela conhecidos que asseguram a saúde e a enfermidade, o Espiritismo levanta o aspecto espiritual desta questão, nos trazendo um esclarecimento importante a respeito da doença. O Espiritismo fala dois pontos que temos sempre que lembrar. Primeiro ponto é que a doença não acontece por acaso, ela sim tem origem espiritual. Primeiro ponto, então, a doença não é por acaso, e ela tem origem espiritual. Segundo ponto que a doutrina espírita nos esclarece é que a doença aguarda relação com o nosso estado evolutivo. Então, que a doença está muito vinculada ao estado evolutivo em que estamos. Joana de Ângeles, esse benfeitor da humanidade, ela nos diz que a dor indica para nós a ausência do amor. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer, meus irmãos, que enquanto não aprendermos a amar o nosso corpo físico, o próximo e tudo com o que convivemos nesse planeta, continuaremos a nos afligir e a magoar e adoecer consequentemente. Mas Joana de Ângeles nos dá esperança, porque ela diz que se não aprendemos a amar nesta encarnação, poderemos aprender em outras encarnações, porque nós renasceremos quantas vezes for necessário até aprendermos a amar. Na verdade, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, o ser humano tem buscado colocar um fim às aflições que envolvem a humanidade, que são as enfermidades das mais variadas. Mas o que nós percebemos e o que vemos é que quando se consegue controlar uma dessas doenças, outra surge, mais cruéis, mais ameaçadora. Tem-se lutado com muita ardor para extirpar as aflições e as mágoas que são geradoras da doença aqui no planeta Terra. Mas não se consegue. Então a gente fica questionando por que não se consegue. Se nós sabemos que a ciência moderna tem recursos fantásticos para acabar com as aflições, as doenças. A resposta é clara e simples, meus irmãos. Porque, na verdade, nós temos buscado, a ciência tem buscado curar o efeito, não a causa das aflições e das doenças. Ou seja, a ciência tem enviado esforços para curar corpos, esquecido de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Meus irmãos, quando nós estamos encarnados no corpo físico, nós temos
o corpo físico, perispírito e espírito. E a doença, meus irmãos, está no espírito, que através do perispírito reflete no corpo físico. O perispírito, na verdade, todos nós sabemos, é o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. E esse corpo espiritual é de natureza idêntica aos fluidos do espírito. Quando o espírito está doente, o perispírito absorve todo aquele fluido, porque o espírito, ele emite pelo pensamento, e o perispírito é como se fosse uma esponja. Ela absorve toda essa energia. Esponja nós sabemos, se jogarmos uma esponja no líquido, a esponja absorve o líquido com facilidade. O espírito é a mesma coisa. Ele absorve toda a energia do espírito. E esses fluidos que o espírito emite pelo pensamento exerce sobre o perispírito uma ação direta, tanto quanto a sua intensidade, quanto a sua irradiação. O espírito chega a se confundir com o perispírito. E esses fluidos no perispírito, ao seu turno, age sobre o organismo físico. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar, gostosa, boa. Mas se esses fluidos, as energias são maus, desequilibrados, a impressão é triste e penosa. Principalmente os fluidos maus, se perdurarem por um tempo, pode ocasionar desordem física. Então, surgem certas enfermidades. Quem nos ensina isso é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. O corpo, então, o que a gente percebe com tudo isso? O corpo é como se fosse um mata-borrão. Absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma, que acolhemos em nossa mente, os conflitos, os ressentimentos, as mágoas, o ódio. Tudo isso desorganiza as nossas células físicas e nós mesmos as atiramos no seu automatismo e as degeneramos. Esta, meus irmãos, é a causa, é a origem das doenças, dos tumores, dos mais variados, especialmente os cancerígenos. Tudo em razão à carga mortífera, a energia que emitimos e agredimos as nossas células. Por exemplo, a sede de vingança. A sede de vingança, meus irmãos, volta-se contra o organismo físico e mental daquele que o emite e o acalenta, facilitando aí as instalações de úlceras cruéis, doenças emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores e tristes. Agora, as angústias cultivadas por nós mesmos podem ocasionar em nós crises nervosas, enxaqueca e outros males, como a inveja, a cólera, a competição malsã, provoca indigestões, hepatite, diabetes, artrite, hipertensão e outros distúrbios, assim como o desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, favorece os cânceres de mama na mulher e de próstata nos homens, além de disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. Como, meus irmãos, a impetuosidade, a violência, a queixa sistemática, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguições, etc. Outros tipos de doenças. O que nós percebemos com isso, meus irmãos, é que a ação do nosso pensamento sobre o nosso próprio corpo é uma coisa poderosa.
bem como o pensamento salutar e edificante, flui pela nossa corrente sanguínea como tônus revigorante das células e, passando por toda ela, a mantém em harmonia. Bem contrário do que ocorre com o pensamento em desequilíbrio. A conclusão, meus irmãos, é que o homem é resultado do que acalenta no seu íntimo. O que surge no corpo é, na verdade, a exteriorização dos males que o ser humano cultiva, carrega na alma. É por isso, meus irmãos, que Jesus alertava aqueles a quem ele curava, dizendo: vá e não tornes a pecar, para que um mal maior não lhe aconteça. Então, nós vemos que a saúde, na verdade, está condicionada ao modo de vida de cada uma das criaturas do ser humano. E o principal, meus irmãos, é que não há doença, mas o que há é pessoas doentes, que em maior ou menor intensidade somos todos nós. Olha só, Jesus foi o exemplo máximo do amor. E não existe na Escritura nenhum relato falando que Jesus adoeceu. Porque Jesus, meus irmãos, era um Espírito Santo. E isso lhe proporcionava a saúde do corpo. Por isso, desta forma, meus irmãos, se quisermos a saúde efetiva, enquanto buscamos a cura do corpo, tratemos também do verdadeiro enfermo, que é o espírito. Por isso, quando nós estivermos aflitos, magoados, nós mesmos deveremos descobrir e verificar o que é que fez a mágoa subir à superfície ao nosso consciente. E vemos por que nos magoamos. Ao responder isso, estaremos fazendo um ótimo exercício de autoconhecimento. Vamos ver e reconhecer que a maioria das vezes nos magoamos por coisas fúteis, sem nenhum valor. E que foi por orgulho que nós nos magoamos. Porque, na verdade, nós gostaríamos de ser tratados com mais consideração, sermos mais respeitados, mais admirados, sermos, na verdade, meus irmãos, aparicados pelo outro. E como o outro não age conforme idealizamos e desejamos, acabamos por nos magoar com as pessoas que nos cercam, que nos convivem conosco. Não é adequado, meus irmãos. E é importante sabermos, meus irmãos, que essas pessoas que estão aos nossos lados não estão por acaso em nossa vida. Há nisso uma determinação divina. Os espíritos que reencarnam bem próximo de nós é por conta das nossas mágoas, meus irmãos, de outra encarnação. Agora, uma coisa importante, que ao atribuirmos a mágoa que sentimos ao outro, na verdade, nós deixamos aí que o rancor se aloja em nossa intimidade e passamos a desejar, a querer vingança. É de uma forma consciente ou inconsciente. E algumas vezes nós realizamos verdadeiras perseguições e nem percebemos. É bom sabermos, meus irmãos, que às vezes as pessoas perseguem uns aos outros, não só quando estão acordadas, mas também durante o sono, no período do sono físico, quando o corpo está em repouso. O espírito aproveita dessa relativa liberdade, dessa emancipação que o sono propicia e dá vazão às suas mágoas, aos seus pensamentos baixos. Agora, conforme nós avançamos na nossa reforma íntima, a tendência de nos magoarmos, sentirmos diminuído pelos outros, nós tornamos isso menos suscetíveis. Com a mágoa,
é algo que parte do nosso íntimo ao nosso reajuste, fica mais fácil, porque percebemos, pelo menos em algumas áreas, os nossos sentimentos e podemos trabalhar. E veremos que realmente não há motivo para nos magoarmos, porque a pessoa não agiu como desejávamos. Agora, nós sabemos que há pessoas que enfrentam experiências amargas, difíceis, tendo mesmo que se submeter temporariamente à grosseria e à crueldade de outras pessoas, pessoas bem próximas dela, como marido, esposa, mães, pais, irmãos, tios, pessoas que convivem com elas diariamente. Estas são situações que quase sempre, meus irmãos, têm origem em reencarnações passadas e que são verdadeiros desafios a quem estão submetidos esses espíritos que anseiam por livrar-se do círculo vicioso que se forma entre vítima e algoz. E a única maneira de pôr fim a esse círculo vicioso é através do perdão e da tentativa de desenvolver amor. Agora, vamos ser conscientes, meus irmãos, se nós percebemos que o amor ainda é algo muito grande para caber em determinada situação, façamos esforço para que haja, pelo menos de nossa parte, a compreensão, a tolerância, a paciência, que são tudo isso lado do amor. Tudo isso pode ser, na verdade, meus irmãos, um antídoto contra a mágoa e as aflições. Há um caso citado no livro Depois da Vida, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, que nos exemplifica muito bem o problema do maltratamento da família com relação à pessoa e o como nós deveremos perdoar e não nos magoar, nem nos afligirmos com o que está acontecendo. Esse conto inicia dizendo que há mais ou menos 60, 70 anos atrás, numa cidade próxima de Salvador, uma família próspera aguardava a chegada de um filho, a fim de que ele levasse adiante as propriedades da família. Porém, a chegada de uma menina trouxe assim um grande transtorno ao casal. Por quê? Ela não correspondia aos anseios acalentados. A criança, desde as primeiras horas de nascida, experimentou mágoa e desdém dos pais frustrados, que não queriam a filha. E, pior, meus irmãos, é que à medida que o tempo foi passando, aquela fissura inicial fez um grande abismo entre eles, porque a idiotia e a epilepsia assinalaram a debilidade mental da criança. 4 anos depois do nascimento da menina, um irmão, um filho, veio coroar a felicidade do casal, aumentando o sofrimento da menina, que na sua limitação mental não podia avaliar o que se passava. Quando as convulsões epiléticas assaltaram-na a partir dos 7 anos de idade, um verdadeiro calvário se apossou da vida fragmentada, limitada pelas suas limitações mentais da vida da criança e sofrimento outros que lhe eram impostos. Pessoas inescrupulosas, contagiando a presunção da família, afirmavam que a menina era possuída pelos demônios, o que levavam seus pais a aplicarem surras homéricas e constantes na vã tentativa de expulsar o espírito mau, humilhando-a na presença de empregados e dos demais familiares. Essa menina nunca fluiu a bênção do carinho materno, que ao contrário,
A mãe não escondia a ojeriza que sentia com sua presença. A menina era obrigada a fazer suas refeições à parte da família, porque o seu descontrole motor gerava cenas embaraçosas à mesa. Aos 15 anos, apresentando uma forma harmônica e na estupidez de uma mente limitada e enferma, ela foi vítima de pessoas mais infelizes que lhe estupraram em plena mata, sem que ela tivesse consciência da hediondez do crime praticado contra ela. E porque ela chegou em casa com sinais visíveis do ato cruel, sua mãe, acreditando-a vulgar, exigiu que o pai tomasse providências, que se complicaram mais tarde, após uma sucessão de agressões que lhe deixaram prostradas no leito por vários dias. Porém, meus irmãos, seu calvário não terminou aí. Pouco mais de 2 meses depois, se anunciou uma gestação indesejada. Os genitores, tomados de fúria, levaram-na para a mata e a espancaram-na impiedosamente, a fim de que ela acusasse o homem que lhe havia desencaminhado, para que eles pudessem ensinar um matrimônio impossível ou mandasse lavar a honra manchada com a vingança. Na sua alucinação e desequilíbrio, ela não podia identificar o seu algoz. Então, os pais ataram-a a um tronco de árvore e seu pai, tomado de um furor indômito, bateu-lhe até que a morte lhe adveio. A menina experimentou dor terrível. Num certo momento, uivando como um animal ferido e tentando libertar-se das amarras, ela se viu projetada para um outro cenário, na forma de uma fidalga, aparentando ter mais ou menos 40 anos, diante de uma jovem escrava, com sinais evidentes do parto, ela ali presente, na senzala, miserável, infecta, suja, exigia do feitor que amarrasse as pernas da escrava juntas, enquanto retinha o braço da escrava no tronco da punição, porque aquele filho não podia nascer, porque era filho do seu marido com a jovem negra que o roubara dela. Ela viu e acompanhou o trucidar daquele corpo jovem nas violentas contrações do organismo, com zombaria e gargalhada, enquanto o grito lacerante de dor da jovem escrava ecoava por toda parte, acompanhado pelos murmúrios das preces e dos lamentos dos demais escravos, até que a jovem escrava morreu, sem que seu filho fosse projetado para fora. Nesse instante, a menina moça voltou à cena presente, onde se viu amarrada no tronco da árvore, com a cabeça tombada. Mas ela se sentia livre e leve e viu que sua mãe, a gargalhar, aplaudia seu pai e o agradecia por haver recuperado a honra ultrajada. Imediatamente, a jovem identificou que aquela mulher que concedeu a maternidade era a jovem escrava que ela mandara matar. E aquele homem que lhe houvera trazido a vida era o seu marido de outrora, a qual ela havia negado o direito da paternidade. Nesse momento, meus irmãos, ela fala que uma doce paz tomou conta dela e que ela abandonou o casulo carnal ali,
naquele momento, reconhecida. E ali mesmo, se colocou de joelhos, agradeceu a Deus a oportunidade que teve de resgatar o seu crime, a fim de encontrar paz perante a própria consciência, perdoando seus genitores incondicionalmente, sem qualquer rancor ou mágoa, deixando-os entregue à própria consciência. O depoimento desse espírito no livro Depois da Vida mostra para todos nós que todos os sofrimentos e aflições realmente é como a doutrina espírita nos orienta, que não é por acaso e que tem um objetivo ao passarmos por certas dificuldades. Por isso, meus irmãos, diante do sofrimento, não vamos nos rebelar contra Deus, contra a vida e nos sentirmos infelizes. Vamos lembrar que ninguém está, por acaso, passando por essa ou aquela dificuldade. Estamos simplesmente nos reajustando com as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. Meus irmãos, as aflições, os sofrimentos, na verdade, são oportunidade para nos reajustarmos com a nossa própria consciência, para evoluirmos e sermos plenamente felizes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos que nos trouxeram a codificação: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa foi a pergunta que Allan Kardec fez. A resposta dos espíritos foi clara, simples. Eles disseram: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. E deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E que, nesta perfeição, é que os espíritos encontram a pura e eterna felicidade, mas passando pelas provas que lhes são impostas por Deus. E que os espíritos, através dessas provas, adquirem o conhecimento da verdade. Porém, uns aceitam submisso a essas provas, chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada por Deus, que é a felicidade. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que incorrem desse modo, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Por isso, meus irmãos, não importa o que estejamos passando, vamos lembrar da história da nossa irmã e vamos aceitar que se estamos no momento de prova, de doença, de dificuldade, é para o nosso próprio benefício. Vamos nos submeter sem murmúrio, sem reclamação, porque aprenderemos com aquela experiência e um dia que tivermos quites com as leis divinas, seremos plenamente felizes. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, meus irmãos.